Talvez você tenha feito constantemente estas perguntas. Onde posso encontrar refúgio num mundo cheio de conflitos? Ou, como e onde posso encontrar força para vencer nesse mundo que oferece tantas derrotas? Acompanhe agora com o pastor Edson Bruno mais um programa Encontro com a Palavra. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Encontro com a Palavra. Nós estamos estudando o livro de Romanos. Estamos estudando essa carta de Paulo e já chegamos ao capítulo 8. Nós terminamos o último programa falando sobre as más notícias do capítulo 8 de Romanos. Falamos sobre a lei e que, se não temos a ajuda do Espírito Santo, ela nos revela a lei do pecado e da morte e aí também acaba nos revelando como somos miseráveis. Essas são as más notícias. As boas novas chegam quando descobrimos que a lei do Espírito da vida em Cristo pode nos libertar da lei do pecado e da morte. E aí surge a questão, se a lei do Espírito da vida em Cristo pode nos libertar da lei do pecado e da morte, de sermos miseráveis, por que as pessoas não vivem desta forma, livres da lei do pecado e da morte? E a resposta está no versículo 23 do capítulo 7. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Estamos falando da lei da mente. Paulo tem muito a dizer sobre esse assunto no capítulo 7. Ao falar dessas diferentes leis, ele mostra no versículo 4 que chamamos de o Evangelho ao contrário, ou o propósito do Evangelho. O Evangelho é: Cristo morreu para que possamos viver. O Evangelho ao contrário é: agora nós morremos para que ele possa viver. Qual é o propósito deste Evangelho? O versículo 4 responde a esta pergunta. O que Deus fez para que a exigência da lei fosse cumprida em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. É isto que precisamos entender. É por isso que Paulo enfatiza que não há nada de errado com a lei. A lei é boa, é justa, o que é maravilhoso. O problema está na nossa carne. Paulo enfatiza que a lei de Deus é boa porque mostra o propósito da nossa salvação, que possamos obedecer à lei, que a exigência da lei seja cumprida em nós, que não andamos de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Você está lembrado do que Jesus disse naquele primeiro retiro? Não pensem que vim abolir a lei e os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Jesus disse isto aos discípulos que seriam sua resposta e solução, o sal da terra, a luz do mundo. Ele disse: se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Jesus não queria que seus discípulos fossem discípulos sem lei. O propósito de Deus na nossa salvação é a redenção do homem, a restauração do homem. Temos que voltar um pouco e perguntar por que Deus criou o homem, hein? Sabe, às vezes ouço a seguinte resposta: Deus estava só e queria companhia. Existe até uma música que diz isso. Não foi por isso que Deus criou o homem, não. De acordo com as Escrituras, Deus criou o homem porque queria ter uma criatura dentro da sua criação que fosse um reflexo da sua imagem e semelhança, que mostrasse ao resto da sua criação como ele era. Não sabemos muito sobre Adão antes de cair, mas sabemos que ele era o reflexo da imagem e semelhança de Deus. Mas quando Adão caiu, feriu esta imagem e o propósito da salvação que lemos em Gênesis capítulo 3. Deus começou a perseguir o homem com perguntas para tirá-lo do seu esconderijo. Deus foi atrás do homem para colocá-lo de volta onde ele estava antes de cair. Por isso a razão por que ele nos justifica, nos declara justos, nos perdoa e nos equipa para vivermos como ele quer, é para que possamos cumprir o propósito para o qual ele nos criou. A palavra redenção significa comprar de volta, ou trazer de volta, recuperar ou restaurar. Esta é a grande questão. A razão por que Deus nos deu a lei nas Escrituras foi porque Ele quis mostrar sua vontade para o homem e mostrar como o homem deveria viver, tanto no Velho como no Novo Testamento, desde o Monte Sinai até o Sermão do Monte. Deus está tentando nos mostrar como Ele quer que vivamos, porque desta forma mostraremos ao mundo como Ele é.
Mas o ponto que Paulo desenvolve no capítulo 7 é que não conseguimos fazer isto na carne. A natureza humana, sem a ajuda de Deus, não consegue fazer isso. O capítulo 8 traz as boas novas. A lei do Espírito da vida em Cristo pode fazer isto. Ela pode nos fazer viver da maneira como Deus traçou para o crente no Velho e no Novo Testamento. O propósito da nossa salvação é que os requisitos justos da lei sejam cumpridos naqueles que andam não de acordo com a carne, mas de acordo com o Espírito. Isto pode ser chamado de o Evangelho ao contrário, Evangelho vivo ou de o propósito da nossa salvação. A partir daí, Paulo apresenta a terceira e a quarta lei espiritual. A primeira lei espiritual, já falamos, são as más notícias. A lei de Deus, sem a ajuda de Deus, revela em nós a lei do pecado e da morte. Estas são as más notícias. Mas a terceira lei é a lei do Espírito da vida em Cristo. E a quarta lei é a lei da mente. Eu posso voltar a minha mente para a carne ou para o Espírito. Nesse capítulo, Paulo fala sobre a terceira e a quarta lei. Ele fala sobre o Espírito e sobre a mente, sobre ter a mente voltada para a carne ou para o Espírito. Esta é a ênfase do capítulo 8. Nos 7 primeiros capítulos desta carta, Paulo mencionou o Espírito uma vez. E agora, no capítulo 8, ele menciona o Espírito Santo 20 vezes. E também fala muito sobre a mente e sobre viver. O assunto que ele desenvolve neste capítulo é vida no Espírito, viver no Espírito. As leis espirituais, número 13 e número 4. A lei do Espírito de vida em Cristo e a lei da mente. Ouça com atenção os versículos 5 a 7 desse capítulo. Diz assim: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Esta é a ênfase desta carta. Podemos citar várias outras passagens das Escrituras que falam sobre este mesmo assunto. Os capítulos 4 e 5 da carta de Paulo aos Gálatas são um exemplo. O capítulo 3 também fala sobre a mesma coisa, sobre estas duas entidades em você, espírito e carne. E estas duas entidades estão guerreando uma contra a outra. Na carta aos Gálatas, Paulo fala que a melhor defesa é o ataque e mostra como podemos viver tendo a carne controlada pelo Espírito. Neste capítulo de Romanos, ele fala a mesma coisa. O que Paulo ensinou neste capítulo foi enfocado por um dos meus autores preferidos, que infelizmente quase ninguém lê, Henry Drummond. Este homem foi um grande pregador. Na verdade, ele era um professor escocês de botânica que dava aulas em Cambridge. Apesar de ter feito seminário, nunca foi ordenado pastor. Ele se manteve na área acadêmica. Além disso, ele era um excelente atleta e também tinha um ministério com homens. Durante anos, todos os domingos à noite, ele reunia 1000 homens na Universidade de Cambridge e pregava para eles. Eu tenho um livro com 22 destas mensagens e algumas delas são simplesmente fantásticas e mostram o grande discernimento que ele tinha. Eu particularmente concordo com tudo que ele dizia, tenho muita identificação com ele. Uma dessas mensagens pregadas em Cambridge intitula-se Os 3 Fatos do Pecado. Vou tentar resumir para você em poucas palavras. Os 3 fatos do pecado são: existe uma pena para o pecado. E aí ele prova isso através do Evangelho. Aliás, ele faz um ótimo trabalho dando uma explanação do Evangelho. Paulo fez a mesma coisa nos 4 primeiros capítulos de Romanos. O segundo fato do pecado é: o pecado tem poder. Se o pecado não tivesse poder, não haveria tantas pessoas sucumbindo ao poder do pecado. E ele diz uma coisa com a qual eu concordo plenamente. Abaixo do poder de Deus não existe nenhuma outra força tão poderosa quanto o poder do mal. Há 2 semanas me fizeram uma pergunta muito interessante depois de uma aula. Satanás tem o poder de ler nossas mentes? Olha, esta é uma pergunta bem complicada. Alguém vai logo dizendo: não, ele não é onisciente, somente Deus é onisciente. Claro, isso eu concordo, mas, sinceramente, é bem difícil você começar a analisar essa situação, porque as Escrituras não falam muito sobre Satanás. É lógico que temos algumas informações aqui e ali, mas não sabemos muita coisa não. Agora, de uma coisa eu sei sobre Satanás. Abaixo do poder de Deus não existe maior poder do que o dele.
No início do meu ministério, eu participei de uma conferência de jovens durante a qual muitos deram seus testemunhos. Eu me lembro bem que uma moça de repente se levantou e disse: "Faz tempo que eu estou tentando me levantar para dar o meu testemunho, mas o diabo estava sentado no meu colo." Aí então o palestrante disse: "Ah, sabe de uma coisa? O diabo é muito maior do que você imagina. Ele não sentaria no seu colo, não. Você precisa rever o seu conceito sobre o diabo." Sabe, o inimigo, Satanás, é uma força tremenda. Mas o poder de Deus é maior do que o do diabo. Não se iluda a respeito disto. O pecado é uma força. Este é o segundo fato do pecado. O terceiro fato é: o pecado tem um preço, ou sempre deixa uma mancha. E Drummond chama de a mancha do pecado. Falando para universitários, ele explicou que quando um jovem sai pelo mundo é como se ele saísse sem nenhuma mancha em suas vestes. Mas aí as manchas começam a aparecer sempre em duplas, porque geralmente o pecado tem irmão gêmeo, e as manchas começam a aumentar. Logo suas vestes estão como o avental de um pintor, todo cheio de manchas, as manchas do pecado. O pecado deixa suas cicatrizes, às vezes cicatrizes irremovíveis. São suas consequências. Este é o terceiro fato do pecado. Esta foi a primeira mensagem de Henry Drummond e, dando continuidade a esta série, pregou sobre os 3 fatos da salvação. E o primeiro fato da salvação é que a pena do pecado já foi paga. Portanto, não há mais condenação. Essas são as boas novas e o primeiro fato da salvação. Não existe mais pena por causa do que Cristo fez na cruz por nós. Isto é o Evangelho. E depois, o segundo fato da salvação: Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. Por isso, contamos com o poder do Cristo ressurreto e com a união com Ele. E em união com Ele, temos o poder para vencer o pecado. O pecado tem poder, mas nós temos um poder ainda maior quando estamos em Cristo e quando o seu Espírito está em nós. Aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. O terceiro fato da salvação tem a ver com a mancha do pecado. E aí Drummond diz que existe um tipo de fratura neste fato da salvação, porque até Deus está limitado. Nem mesmo Deus pode remover aquelas manchas e cicatrizes irremovíveis. Depois que você quebra um ovo, não dá para desquebrá-lo de novo. Quer dizer, tem coisas que não podem ser desfeitas. Mas o fato da salvação relacionado a isto é: aos olhos de Deus não existe nenhuma mancha. Bom, o meu tempo hoje já acabou, que pena, mas no próximo programa nós vamos estar falando dos outros fatos da salvação. E será muito bom contar com você para o próximo programa. Então até lá, Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.